Vamos então ao nosso querido estudo 8. Estudo 8. Não se preocupe, nenhum conteúdo vai faltar, tá certo? São exatamente 9 e 20 e a gente vai até 10, 10 e 15, tá bom? Não vou deixar nenhum conteúdo faltar, não vai faltar nada. Abra por gentileza, você recebeu aí no seu smartphone também, você recebeu a lição, tá? Quem tem a revista da Escola Dominical em casa, tá? Escrita, abra na página 56. Quem não tem a revista, então abra exatamente no link que foi enviado pelo pastor Eber, por gentileza, e você verá a lição completa. E nós estamos na nossa revista Nisto Cremos, estudando todo esse trimestre exatamente as doutrinas fundamentais. E hoje estamos estudando a doutrina da criação. Começamos no domingo retrasado. Domingo passado não tivemos escola em razão de estarmos reprisando o Congresso de Senhoras. Paz do Senhor Eleusa, Paz do Senhor Teresa, Paz do Senhor Iraci, né? E louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós estudamos no primeiro domingo retrasado, a primeira parte do estudo número 8, ele quis criar. E aí o texto áureo está aí na página 56. Pegue a página 56, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o segundo texto áureo está em Romanos 1 e 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Tá bom? Um grande beijo a todos os irmãos aí de Colina Azul, amém? A paz do Senhor a todos vocês, a paz do Senhor ao querido pastor Miguel, a toda a igreja, um beijo a Romene, toda a igreja aí do Bandeirante, um beijo a todos os irmãos do Goiás que estão nos assistindo, amém? Vamos juntos então. Na lição que já tivemos, nós vimos que aqueles que não acreditam na palavra de Deus olham para nós com olhares assim de inferioridade, né? Eles nos olham como seres irracionais e como seres que não sabem pensar. E aí dizem, meu Deus do céu, como é que um povo como esse pode ser tão iludido e acreditar num livro tão antigo e tão velho como a tal da Bíblia e acreditar que existe um Deus e que esse Deus fez exatamente tudo? Sim, durante muitos séculos nós fomos desprezados, menosprezados, até que o Senhor Deus, por sua misericórdia, fez surgir no meio cristão cientistas de primeira linha. Eu não estou falando de gente que terminou somente o seu curso superior, o que já é uma vitória. Eu estou falando de gente que terminou o curso superior, que fez o mestrado, que fez o doutorado, que fez o pós-doutorado, é cientista de primeira linha, ocupa cadeiras importantes em universidades importantes, dentro e fora do Brasil, e estes homens começaram a verificar algo muito interessante no universo, de que o universo é tão perfeito, as leis são tão perfeitas, que seria impossível o universo ter sido criado em razão de explosões sucessivas como consequência do nada. Do nada. E aí teorias fortes como a teoria da evolução e a teoria do Big Bang hoje são colocadas em xeque. Hoje a mais alta nata dos cientistas olham para o universo e verificam que há um ajuste tão fantástico em todos os elementos que por trás desse ajuste só pode ter uma inteligência muito superior para que o universo exista na dimensão que existe, na forma que existe e controlado pelas leis que é controlado.
E daí, obviamente, eles não dizem que o nome deste ser maravilhoso e enorme que fez o universo é Deus. A maioria deles ainda não diz isso. Mas nós sabemos desde o Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eita, pastor, eu perdi essa aula. Como é que eu faço para recuperar essa aula? É muito fácil. Você entra na nossa página do YouTube, IEPBC, facinho, 5 letras, IEPBC, tá certo? E lá você tem a playlist. Apertou a playlist, vai aparecer exatamente a figura aqui, ó, da nossa revista, vai aparecer. Tá bom? E aí, aparecendo a figura, você clica, lá estão desde a primeira aula até esta que hoje está acontecendo, que é a última aula. E aí você vai assistindo aula, 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 e tudo que perdeu, você recupera. Inclusive esta mensagem que nós tivemos. Eu estou dando uma olhada aqui nos irmãos que entraram e estão assistindo conosco. Giane, a paz, Senhor. Que saudade da família inteira, né? Um grande abraço no teu pai, na tua mãe, a Nativo, a paz do Senhor. E aí nós tivemos o prazer de estudarmos esse ponto da revista, que é exatamente a página 57, e as últimas páginas, a página 62. A página 62. Então, olha que interessante. Por gentileza, meus amados irmãos, nós então vimos que hoje a mais seleta ciência do mundo olha para nós com respeito e, mesmo não dizendo que foi Deus o autor, eles dizem que há uma inteligência superior que criou todas as coisas que vemos. E aí, enviei para todos vocês uma série de livros fundamentais, livros essenciais, e louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Agora vamos para a segunda parte da nossa querida lição. Vamos lá. Hoje nós vamos para a parte teológica da criação. Veja que Gênesis, de forma muito bela e bonita, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. Olha que interessante. Abra na página 58, nós vamos precisar da página 58. Abra aí na página 58, ok? E vamos começar a nossa aula hoje. A criação, irmãos, foi feita por Deus. A palavra Deus, que aí está no original hebraico, significa Elohim. Elohim. Então, no princípio criou Elohim os céus e a terra. A palavra Elohim, isso é muito importante para nós. A palavra Elohim, ela é um singular plural. Tá, eu sei que a maioria dos irmãos tem simplesmente questões quanto a isso. E, obviamente, alguns irmãos ficam pensando, o que é uma palavra singular plural? Como é que pode ser ao mesmo tempo singular e plural? Não é verdade? E eu sei perfeitamente que isso, na língua portuguesa, é praticamente uma contradição. Mas na língua hebraica, isso é muito comum. Uma palavra que significa mais de um ser ao mesmo tempo. Na língua portuguesa, o que aqui está em Elohim, nós chamamos de substantivo coletivo. Substantivo coletivo. Então, vou lhe dar um exemplo simples, para que você entenda o que está aqui em Elohim. Porque a palavra Elohim é um plural. A palavra Elohim significa Pai, Filho e Espírito Santo. Toda vez que você encontra no original hebraico Elohim, mesmo sendo Deus, o nome Deus, está se referindo a 3 pessoas ao mesmo tempo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu Deus do céu, pastor Gedeon, como é que isso é possível? Escute,
Isso é possível de forma muito simples. Na língua portuguesa, nós não temos aqueles substantivos coletivos. Por exemplo, quando eu falo para você biblioteca, biblioteca é singular. Biblioteca, eu estou falando uma biblioteca. Mas o que te vem na mente? Na mente te vem um prédio muito grande, cheio de livros. Então, biblioteca designa uma pluralidade de livros. Está vendo? Não é difícil. Não é difícil. Elohim significa uma pluralidade de deuses juntos. E os únicos deuses que existem, irmãos, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Vou lhe dar um outro exemplo. Quando você pensa em constelação, constelação é uma palavra que está no singular. Constelação está no singular. Agora, constelação significa o quê? Estrelas, conjunto de estrelas, miríades de estrelas, não é verdade? Então, assim como no português existem palavras que designam vários seres juntos ao mesmo tempo, na língua hebraica também existem palavras que designam vários seres juntos. E daí a palavra Elohim. E Elohim é exatamente a palavra que está aqui em Gênesis capítulo 1. Elohim é a palavra que está aqui em Gênesis capítulo 1. Então, a partir de hoje, toda vez que você abrir Gênesis capítulo 1, você vai ler: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas que Deus é esse aqui? Bem, a palavra original é Elohim. Então aqui está dizendo que no princípio criou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo os céus e a terra. A Bíblia começa com a Trindade, irmãos. Tá, tudo bem. Não existe a palavra Trindade escrita de forma literal na Bíblia. Quem nos trouxe essa expressão foi um dos pais da igreja mais importante que tivemos, um campeão da ortodoxia, né? Tertuliano, nosso amado irmão Tertuliano, tá? Mas Trindade significa exatamente isso. Então, quem criou absolutamente tudo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é exatamente isso que hoje nós vamos estudar. Eu preciso que você, em primeiro lugar, me acompanhe numa série de textos bíblicos. Porque Elohim, que significa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, está absolutamente comprovado a atitude e o ato dos três durante toda a Bíblia. Primeiro texto que eu quero que você abra, por gentileza, é Malaquias. Vamos comigo, eu vou abrir aqui e você vai abrir aí. Abra Malaquias. Malaquias está exatamente, ele é o texto bíblico, o livro bíblico anterior a Mateus. Então, quem não sabe direito onde está Malaquias, porque está começando agora a estudar a palavra de Deus, Ivanzinho e Érica, a paz do Senhor, Deus abençoe a vocês. Carlos, a paz do Senhor, que bom te ver. Almir, amado Almir. Almir foi menino aqui na igreja, irmãos, há mais ou menos 38 anos atrás. Almir conheceu o Senhor no nosso meio. Almir, um grande beijo e a paz do Senhor. Olha que interessante. Então, Malaquias está exatamente, é o livro último do Antigo Testamento. Então, quem não sabe achar, é só chegar em Mateus e voltar um livro antes. Abra Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. Em Malaquias capítulo 2, nós temos uma palavra não é de conforto, é uma palavra de pancadaria, uma palavra de dor. Mas em Malaquias capítulo 2, nós temos exatamente por parte de Deus uma declaração muito interessante. Olha o que diz aqui. Malaquias capítulo 2, versículo 10. Malaquias 2 e 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Ou seja, Malaquias está falando ao povo sobre o pai que eles tinham.
obviamente não está falando nem de Jesus Cristo e nem do Espírito Santo. Quem é Deus Pai? Não é? Então não está falando, aqui o texto não está falando nem de Jesus, nem do Espírito. Está falando de Deus Pai. E olha que interessante, Malaquias 2:10. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Ou seja, Malaquias está dizendo, meu Deus do céu, vocês estão malucos de viver a vida espiritual errada que vocês estão vivendo? A gente não tem o mesmo Pai. E Ele não é o nosso Deus. E Ele não nos criou. Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Ou seja, Malaquias está dizendo, vocês estão vivendo de forma errada, vocês estão vivendo de forma incorreta, vocês estão vivendo de forma maligna. Eu quero lembrar vocês que nossos pais fizeram aliança, foi com Deus o Pai. E nós temos o mesmo Pai, e não foi Ele que nos criou. Irmãos, você pega, eu poderia multiplicar o número de textos, mas não vou fazer aqui esta manhã. Mas você pega desde o Gênesis, no princípio criou Deus. Que Deus? Elohim. Elohim é quem? Também Deus Pai. Criou todas as coisas, criou os céus e a terra. E o que eu acho interessante é que você termina simplesmente o Velho Testamento e Malaquias dizendo, olha, Ele, o Pai, nos criou. Ele, o Pai, nos criou. Então quem estava em Gênesis criando todas as coisas? Segundo o Velho Testamento inteiro, desde o início até o final, Deus, o Pai. Tá, pastor, mas espera aí. Será que existe algum texto? Poderia multiplicar, mas não vou fazer. Os outros textos estão aí na revista, você pode ler depois em casa. Mas pastor, peraí, será que não tem nenhum texto no Novo Testamento dizendo que Deus, o Pai, criou todas as coisas? É criador? Tem sim. Se você pegar de Gênesis ao Apocalipse, o que não falta é texto dizendo que Deus, o Pai, criou tudo. Mas eu quero pegar um texto específico. Vá para Apocalipse. Vá para Apocalipse. E em Apocalipse eu quero Apocalipse capítulo 4. Em Apocalipse eu quero Apocalipse capítulo 4. Quero pegar textos conhecidos com os irmãos, porque já pregamos sobre Apocalipse 4 na virada de 2019 para 2020, dizendo que Deus Pai estava em seu sublime e alto trono e controlava todas as coisas, né? Então não se preocupe, diante de tudo que estamos vivendo, Deus Pai não deixou de estar no seu trono e não deixou de controlar todas as coisas, tá? Em Apocalipse capítulo 4, você tem exatamente o apóstolo João subindo aos céus e o Senhor Jesus Cristo dizendo, entra e vem ver o que eu vou te mostrar. E quando ele entra naquele local, extremamente feliz, Pastor Arnaud, a paz do Senhor, um grande beijo para você. Querida Carol, um grande beijo, tá? A você e seu marido, querido João. Olha que interessante. Quando você pega Apocalipse capítulo 4 e você lê, você vê a descrição do trono de Deus, o Pai. Porque Jesus Cristo entra no capítulo 5. Quando exatamente lá no capítulo 5 se tem a visão do livro selado e todo mundo pergunta quem é que é digno de abrir os 7 selos que estão nesse livro, de abrir o livro. E aí entra o Cordeiro que foi morto, mas que vive para todo sempre. Então, quando você olha Apocalipse capítulo 4, você vê o trono de Deus, o Pai. E você vê os 24 anciãos, que são a igreja arrebatada, adorando a Deus, o Pai, e rendendo-lhe graças. E o que eu acho lindo, 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 está aqui exatamente a partir do versículo de número 11. Versículo de número 11.
Olha o que diz aqui, amados irmãos. O versículo 11 diz assim, de Apocalipse 4. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Oh, aleluia! Amados irmãos, de Gênesis a Apocalipse, não há dúvidas, Deus, o Pai, é criador de todas as coisas. E aqui está dizendo algo extremamente simples. Quando todos nós, nos céus, porque os 24 anciãos representam a igreja, quando todos nós nos céus estivermos lá, nós vamos estar aqui, gente. Nós vamos estar aqui, nós vamos ver isso. Você não se preocupe, você vai se lembrar das pregações, dos estudos diários do Apocalipse. E já quero avisar, quem não está acompanhando, a gente todo dia, de manhã, disponibiliza um capítulo do Apocalipse. E como minha mãe pediu para irmos com calma, alguns capítulos a gente está durando a semana inteira. E nós estamos crescendo. Então presta atenção, nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver o trono de Deus, o Pai. E segundo as Escrituras, aqui versículo 10, nós vamos nos prostrar. E nós vamos colocar nossas coroas diante de Deus, o Pai. E nós vamos louvá-lo dizendo, nós te louvamos porque tu criastes todas as coisas. E criastes porque tu quisestes, tu desejastes. Então escute, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos o Pai como criador de todas as coisas. Agora, entenda o seguinte. O Pai é então aquele de quem vêm todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de toda a criação. Sabe o que isso significa? Significa que tudo pertence a Ele. Todas as coisas pertencem a Ele. Ele é dono de absolutamente tudo, porque Ele é criador de absolutamente tudo. E aí, eu quero ler com você na página 58. Na página 58. Preste atenção agora no que nós vamos ler. Eu estou na página 58, abriu aí, e eu estou na última linha da página 58. Irmãos, o que nós vamos ler agora é de suma importância. Página 58, última linha. Acompanhe a leitura comigo. Assim, ação deriva não de alguma fonte impessoal, de uma explosão, de estrelas que sozinhas foram se formando. Não. A criação deriva não de uma fonte impessoal, mas de alguém que é o Pai. Que é o Pai. Pai. Você sabe o que significa isso? Pai. O próprio título Pai sugere alguém que se importa, alguém que é intensamente interessado em sua criação e em todas as suas criaturas. Trata-se de uma verdade importante, que deve ser conhecida e afirmada à luz da questão muitas vezes levantada. Veja se em algum ponto da sua vida você já não se perguntou isso. Será que existe lá em cima alguém que se importa? Será que ele, em modos deístas, fez o universo e abandonou a própria sorte? Escute, não. Deus não abandonou o universo à própria sorte. Deus é o Criador e Deus é Pai. O universo é a criação daquele que está muito mais interessado do que qualquer pai terreno em seu filho ou em seus filhos. Escute, ao meu coração e ao teu coração devem vir uma alegria muito grande. Deus, o Pai,
criou todas as coisas. Eu quero te lembrar aquele texto maravilhoso da palavra de Deus, quando Jesus Cristo olha para judeus que estavam cercando e Jesus diz assim: vocês sendo pais, vocês são maus. E mesmo sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Você já pensou nessa performance? Você já pensou nessa dimensão de raciocínio? Quem criou tudo foi um pai. Foi um pai. Eu, quando falo disso, eu me lembro, obviamente, emocionado do meu pai. Eu não tive um único dia na minha vida em que ele não me abraçasse, em que ele não me beijasse, em que ele não estivesse comigo, em que ele não me compreendesse nos meus erros, nas minhas falhas, em que ele não estivesse ao meu lado e junto com minha mãe não me protegesse, não me enchesse de amor. E a Bíblia diz que meu pai, com todo o amor que me criou, ainda é mau. Eu faço a mesma coisa com os meus filhos. Cada pai que está me escutando agora, você também não é amoroso com seus filhos. Você não procura dar o melhor para os seus filhos. Você não procura amar os seus filhos. Escute, quem fez todas as coisas foi Elohim, Deus Pai. Ele fez todas as coisas. E ele fez com amor. E ele fez para a glória dele. E ele cuida de todas as coisas. Você se lembra do texto de Jesus falando do coronavírus? Já se esqueceu? Pois é, tem. Na minha Bíblia tem um texto exatamente de Jesus falando do coronavírus. Uai, pastor, não me lembro desse texto do coronavírus, não. Ah, não se lembra? Ok, vou te recordar. Jesus, em Mateus, ele diz exatamente o seguinte. Ele diz, vocês estão ansiosos pelo quê? Pelo que vão comer? Pelo que vão beber? Pelo que vão vestir? Estão com medo de morrer? Aí Jesus diz assim, olha, o Pai, ele simplesmente cuida de pássaros. Ele simplesmente cuida de flores. Ele simplesmente cuida de animais. Ele cuida do que é insignificante, que vocês nem olham. Vamos lá, você todo dia olha pássaro. Você todo dia olha o lírio do campo, que hoje é, e hoje existe, amanhã não é, e amanhã não existe. Deus cuida desse tipo de gente. Se eu posso chamar de gente. Deus cuida. Aí Deus não vai cuidar de você, que é a obra-prima da criação. Por isso que Cristo diz, quanto mais vós. Eu vim te lembrar essa manhã, quem criou os céus e a terra foi Elohim. E Elohim é plural majestoso. E Elohim é Deus Pai. E Ele não deixa de ser Pai. E Ele não deixa de nos amar. E Ele não deixa de estar conosco. E Ele não deixa de nos querer bem. Você acha que simplesmente chegará o mal à tua casa? Acorda. Você acha que simplesmente um vírus vai devassar sua vida? Acorda. Você tem um Pai. E que criou tudo. E que vai te sustentar. E que vai cuidar de você. E se eu e você tivermos que ir neste momento, é porque Ele nos quer do lado dele. É porque o Pai está nos chamando para viver com Ele eternamente. O mundo não está à toa e jogado. Eliomar, o mundo está na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Poderia continuar a ficar falando do Pai, mas aí eu não termino a lição, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é quem? Elohim. E Elohim, aqui é não só Deus Pai, mas também Deus Filho. Sério? Deus Filho, sim. Deus Filho. Olha que interessante. O Pai cria tudo por intermédio do Filho. O Pai cria tudo por intermédio do Filho. E aí é que sobra texto, né?
Aí Deus de misericórdia, seja Velho Testamento, seja Novo Testamento, aí não falta texto na Bíblia falando que Cristo criou todas as coisas, né? A começar João 1:1. Todo mundo sabe de cor, né? Vamos juntos. No princípio era o verbo. Quem é o verbo? O verbo é Cristo. E o verbo estava com Deus. Deus quem? Deus o Pai. E o verbo era Deus. Então, o Pai é Deus e o Filho é Deus. Daí, Elohim, significar tanto Deus Pai quanto Deus Filho. E aí vem, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha que lindo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele. E olha que fantástico. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1 em diante. Josué, meu amado irmão. Neemias, meu amado pastor. O Filho foi instrumento de Deus na criação. Sem o Filho, nada do que foi feito veio a existir. Ou seja, se nós pararmos e pensarmos, ao abrir o Salmo 33, abra o Salmo 33, vamos juntos. Abra comigo o Salmo 33. Se você pegar agora o Salmo 33, a partir do versículo 6, Salmo 33, versículo 6, olha o que diz. Eis que diante de Deus sou como tu és. Também sou formado de barro. Por isso não te inspiro terror, nem será pesada a minha mão sobre ti. Na verdade, falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidades. Esse aqui é um salmo onde Eliú repreende Jó. E o que é interessante é que se você raciocinar em cima desse salmo, você verifica que aqui também se descreve o que nós vemos como Deus Filho Redentor. Deus Filho Redentor. E é fundamental ligar esses dois fenômenos, porque a gente só tem pureza de coração, só não tem iniquidade, a gente só tem a vida certa em razão de Deus Filho Redentor. E aí um grande problema, a gente sempre liga Cristo à redenção, à purificação, ao amor eterno, à crucificação, mas a gente quase não liga Cristo ao quê, meus amados irmãos? A gente quase não liga Cristo à criação. A criação. E João diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Dos vários textos que nós temos, eu quero lhe chamar a atenção agora para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Esse é um livro que me chamou muita atenção na leitura bíblica diária. Quem ficou aos cuidados de Colossenses foi a igreja da pastora Socorro. E Deus falou muito ao meu coração no livro de Colossenses. Olha que interessante, olha que interessante. A gente liga a Cristo sempre à redenção. A gente, quando pensa em Cristo, pensa em cruz. A gente, quando pensa em Cristo, pensa em Santa Ceia. A gente, quando pensa em Cristo, pensa em pão e vinho. A gente pensa na vida eterna, a gente pensa no Filho que se tornou homem e encarnou e morreu por nós e nos deu a vida eterna. Mas todo mundo se esquece de Cristo lá no Gênesis. E Elohim não é só Deus Pai. Elohim também é Deus Filho. E aí, Colossenses capítulo 1, olha que interessante. A partir do versículo 13 eu quero ler com você. Tá todo mundo me acompanhando? Tá todo mundo junto? Glória a Deus. Vamos lá. Olha que interessante. Colossenses 1:13 diz assim, sobre Cristo.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí vem falando de Cristo, no qual temos a redenção, remissão dos pecados. Aí vem falando de Cristo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí vem, olha que fantástico, pois nele quem? Cristo. Em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, e as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas ele possa ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de Cristo, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Está vendo o apóstolo Paulo? Está vendo o versículo 16? Nele foram criadas todas as coisas. Agora, sim, eu reconheço, a gente quase não pensa em Cristo como Criador por uma razão simples. Até quando Paulo fala, Paulo coloca Cristo muito mais ligado à obra de redenção, de recuperação, de remissão, de expiação, de amor, de cruz, do que criação. Mas hoje eu preciso que você veja Elohim, e Elohim é um plural majestoso. Elohim significa Deus Pai, mas significa também Deus Filho, e que tudo foi criado por Deus Filho. Escute, vá para a página 59. Quando eu penso nisso, quando eu penso que eu tenho Jesus, não somente, e Deus me perdoe pelo somente, ó amado Cristo, não somente como o meu Salvador, Redentor, mas como o meu Criador, eu ligo essas duas ideias de forma que só podemos ficar aos pés dele. Você já entendeu que quando a gente olha para Deus Pai como Criador, a gente vê um Pai criando e que não deixou suas criaturas ao léu? Você vê um Pai que ama de verdade muito mais do que nós amamos nossos filhos e que cuida de tudo? Pois é. Ele é tão Pai que ele resolveu pegar o Filho dele e entregar em nosso lugar por nossos pecados, tornar o Filho unigênito dele irmão de cada um de nós, nos adotar em sua família e não somente nos redimir, mas colocar seu Filho único como nosso irmão para cuidar de todas as coisas. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Quando você pensa em Cristo como Redentor da criação feita por Ele, aí você se sente protegido. Aí não tem Covid-19 na reta da gente. Porque quem criou todas as coisas foi meu Pai que me ama e cuida de mim. E quem me protege, quem me regenera, quem está comigo, quem está simplesmente ao meu lado todos os dias é meu irmão mais velho que também criou com o Pai todas as coisas. Gente, olha que lindo isso. Olha que lindo Gênesis capítulo 1. Leia agora comigo a página 59. Na página 59, eu quero que você pegue o último parágrafo. Romênia, vamos comigo. Vamos juntinhos aqui. Ó que lindo. Último parágrafo da página 59. O último parágrafo. Lê comigo. Assim, podemos nos alegrar corretamente no fato de que tudo veio por meio do Filho. Você se lembra do texto? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso significa que o mesmo que nos redimiu, porque a gente só olha para o Filho como aquele que nos tirou o pecado, o mesmo que nos redimiu foi o canal por quem todas as coisas vieram a existir.
assim podemos nos alegrar, ainda mais porque o que estiver distorcido ou quebrado no universo, seja o que for, e muito foi estragado por causa de Satanás e pelas más consequências do pecado, não é verdade? E do mal. Tudo isso está sujeito ao cuidado redentor de Cristo. Porque uma vez que o Filho é tanto o Redentor, como Criador, canal da criação, é o propósito e plano de Deus, ouça isso, reconcílio com Ele mesmo Deus, por meio dele quem? Cristo, todas as coisas, tanto as que estão na terra, tanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Irmãos, o mesmo Deus que nos levou das trevas para a luz com seu sangue, é o mesmo que criou todas as coisas. Ele é capaz de refazer absolutamente tudo. E aí, eu quero que você vire para a página 60, porque tem algo mais bonito ainda para falar com você. Continue lendo comigo. Mais uma reflexão sobre a criação de todas as coisas por meio da palavra pode ser relevante, já que a palavra, por definição, significa discurso racional. Palavra, verbo, né? A criação, por meio da palavra, também sugere que o universo feito por Deus é um local de ordem e sentido. O universo, por conseguinte, possui estrutura do Logos. É um lugar de padrão e coerência, de direção e de propósito. Escute, eu quero que você entenda o seguinte: desde o início, Cristo colocou sentido em todas as coisas, ordem em todas as coisas, vida em todas as coisas. E ele veio não só para redimir o homem, mas ele veio para redimir todas as coisas. E não está longe, não. Ele está voltando. Ele está voltando, a gente sente isso. Ele está voltando. Já já ele nos encontra. Já já ele nos leva para Deus, o Pai. Já já ele nos apresenta ao próprio Deus e Pai. E já já estaremos com ele pelos séculos dos séculos sem fim. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, vamos juntos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus é Elohim. E Elohim significa Deus Pai, Deus Filho, mas Elohim também significa Deus Espírito Santo. Também significa Deus Espírito Santo. E o que eu acho fantástico é exatamente isso. A gente também se esquece que o Espírito Santo participou ativamente da criação de todas as coisas. Eita, pastor, é mesmo? Sério, o Espírito Santo participou da criação de todas as coisas? Sim, o Espírito Santo participou da criação de todas as coisas. Olha que coisa fantástica. Abra de novo o Salmo 33. Esse salmo é muito interessante. Nós temos textos na palavra de Deus sobre o Espírito Santo envolvido na criação de forma muito forte desde o Gênesis ao Apocalipse. Agora, no Salmo 33, esse salmo em que simplesmente um dos amigos de Jó conversa com Jó, e olha que interessante, pega o Salmo 33 desde o início, ele fala algo muito fantástico referente ao Espírito Santo. Salmo 33, versículo 1 em diante. Vamos lá? Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai ao Senhor com harpa, celebrai com cânticos, com saltério de 10 cordas, entoai-lhe um novo cântico e louvai-o com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel.
Ele ama a justiça, ele ama o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor e os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta um montão em mar e reservatório em águas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor falou e tudo fez e tudo passou a existir. Eu quero lhe chamar a atenção de forma muito grande, exatamente do versículo 4. Que ele diz exatamente assim em algumas versões. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Algumas versões dizem exatamente assim. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Me dá vida. Quando você pega o Salmo 104, versículo 30, de novo se diz que o fôlego de Deus é que fez tudo e seu Espírito trouxe a vida a tudo. Meu Deus do céu, pastor. Peraí, então quer dizer que o Espírito Santo estava desde o início criando todas as coisas? Abra comigo, por gentileza, o texto paralelo a esse. O texto paralelo a esse é Jó, tá bom? Salmo 33 saiu de exatamente Jó 33. É muito interessante isso, né? Então, antes de Salmos, é só você voltar. Antes de Salmos, você voltar a um livro. E aí você vai ver um texto muito interessante, que é Jó capítulo 33. Jó capítulo 33. Quando você pega Jó capítulo 33, você vê algo muito bonito. Você vê Jó no versículo 4 dizendo a mesma coisa que ele faz. Ele diz assim, ó: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, Eliú fala em Jó 33 e 4 e fala em Salmos, versículo 33, capítulo 33. Então eu acho muito bonito esses dois textos, porque eles de forma clara, direta, objetiva e absolutamente ampla, eles dizem sobre Deus Espírito Santo que estava na criação. Agora, por gentileza, volte lá em Gênesis capítulo 1, porque estamos estudando a doutrina da criação. Quando você pega Gênesis capítulo 1, diz: no princípio criou Deus, Elohim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os céus e a terra. Só que a terra estava sem forma e vazia. E olha o que diz o versículo: e o Espírito de Deus pairava por sobre as o quê? Águas. Aí o versículo próximo diz: e disse Deus, haja luz e houve luz. Sabe o que significa isso? Significa que antes de Deus falar e a terra ter forma e conteúdo, quem já estava trabalhando nos elementos da criação para que a palavra de Deus, ao falar, alcançasse todos os seus efeitos? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, se você parar e pensar, o Espírito Santo estava presente no Gênesis, fornecendo toda a energia para que quando a palavra de Deus fosse dispensada, e louvado seja o nome do Senhor, quando a palavra de Deus fosse falada, todo o cosmo se rendesse à palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo pairava sobre as águas, o Espírito Santo estava fornecendo energia às vastas potências que estavam na imensidão da primeira terra, e ali ele estava presente, e ele pega toda a palavra de Deus e ele transforma em verdade.
eternidade em vida. E olha que o Espírito Santo continua fazendo isso. Porque hoje, no anunciar do Evangelho, que é loucura, loucura, loucura para os que perecem, quem é que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo? Quem é que pega a palavra de Deus falada e transforma em vida, em realidade no coração do pecador? É o Espírito Santo. É por isso que a gente prega a verdade, a gente prega a palavra. Doa quem doer, a gente prega a palavra porque a gente sabe que o Espírito Santo é que faz isso. Agora, se o indivíduo vai ou não aceitar, aí ele tem ampla liberdade. Ninguém é obrigado a aceitar o Senhor Deus, ninguém é obrigado a não aceitar. Não existe essa história de que uns nasceram para os céus e outros para o inferno. A predestinação é uma mentira. A predestinação é uma mentira. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo convence, mas a pessoa se rende ou não de acordo com o seu querer, porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Agora, olhe que interessante, olhe o Espírito Santo. O Espírito Santo é agente de vida. Por isso que em Jó capítulo 33 diz que o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Me dá vida. Agora, olha que fantástico. Olha o que o Espírito Santo fez. Se você parar e pensar, eu quero que você abra agora na página 61. Página 61. Vamos lá? Abriu na página 61. Você se lembra que a terra era sem forma e vazia? Olha o que o Espírito Santo fez. O Espírito Santo vai pegando cada uma das palavras de Deus e vai fornecendo forma e conteúdo. Tanto é que no primeiro dia, está vendo o quadrinho que nós colocamos aí? Olha que lindo isso, irmãos. Gente, isso é lindíssimo. Olha que fantástico. No primeiro dia, já que tudo era trevas e sem forma e estava tudo vazio, no primeiro dia, Deus disse, haja luz. O que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo trouxe a luz e separou a luz das trevas. A luz das trevas. No segundo dia, o Senhor Deus diz, eu quero que apareça agora porção seca. Eu quero que apareça, porção seca não, desculpe. Eu quero que apareça a separação entre céus e mares, as águas de cima e as águas de baixo. O que o Espírito Santo fez? Trouxe toda a separação entre os céus e os mares. E no terceiro dia, o Senhor Jesus disse, agora eu quero que tenha terra seca e vegetação. O que o Espírito Santo fez? Separou os mares, apareceu a terra seca e a vegetação. Então o trabalho do Espírito Santo, em primeiro lugar, foi nos 3 dias trazer forma à terra que era sem forma. E nos outros 3 dias, o Espírito Santo trouxe conteúdo àquilo que agora tem forma, mas que estava vazia. Pensa comigo. No 5º dia, Deus disse, eu quero sol, eu quero lua e eu quero estrelas. Jesus disse. O que o Espírito Santo fez? Trouxe o sol, trouxe a lua, trouxe as estrelas. E aí, olha que interessante a relação entre o primeiro e o 5º dia. No primeiro dia se separou luz de trevas. No 5º dia se colocou conteúdo para as luzes e trevas. Olha que fantástico. Se no 2º dia foi separado céus de mares, no 6º dia nós colocamos conteúdo. Jesus disse, eu quero peixes e pássaros. E aí os céus se encheram de pássaros e os mares se encheram de peixes. Aí você tem o devido conteúdo para aquilo que agora tinha forma. E no último dia, olha que interessante. Se você parar e pensar, o terceiro dia disse, o Senhor Jesus disse, apareça terra seca e vegetação. E aí no último dia apareceu o conteúdo para a terra seca e a vegetação, que foram os animais terrestres e o homem, tá? E o homem. Na verdade, animais terrestres e homem, tudo apareceu no 6º dia, tá certo? Tudo apareceu no 6º dia, no 7º o Senhor descansou. E aí, eu preciso que você compreenda o seguinte,
olha o que o Espírito Santo fez. O Espírito Santo, ele trabalha como esta energia que traz vida, energia que traz vida, energia que traz vida, e que simplesmente separou o que tinha que separar, e aí trouxe as formas, e colocou o conteúdo que tinha que colocar. Amados irmãos, olha que fantástico, olha quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse que dá vida e que fornece ordem para tudo. É por isso que nós, pentecostais, nós temos que tomar cuidado para não brincar com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus de ordem e decência. É por isso que nos nossos cultos não tem que ter a palhaçada de simplesmente afastar bancos e fazer trenzinho, fazer brincadeira espiritual, gritaria sem sentido. Desde o início, o Espírito Santo é Deus de ordem. Louvar a Deus com ordem e com prudência. É por isso que manifestações neopentecostais não se admitem dentro da igreja. Pastor, vocês são pentecostais mesmo? Somos. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no batismo no Espírito Santo com evidência de línguas. Eu sou daqueles que me alegro quando eu vejo o nosso pastor pular lá na frente de alegria. Esqueci o nome dele, Joel, agora. O pastor Lavoisier. Obrigado, mamãe. Pastor Lavoisier pular de alegria. Eu já ouvi cânticos espirituais. Eu sei o que é a manifestação de Deus. Mas o Espírito Santo, desde o início, trabalha com ordem e decência. Não é com palhaçada, não. Então, minimice no meio nosso, não. Mas agir do Espírito Santo, isso sim é verdadeiro. E louvado seja o nome do Senhor Deus. Agora eu tenho algo lindo para o teu coração. Você sabia que Jesus, quando retornou, e eu quero que você abra João 14 e 16, João 14 e 16, você sabia que Jesus tinha que retornar aos céus justamente para terminar toda a obra de expiação? Pode ficar tranquilo, a próxima revista já está feita, já está toda elaborada, já está direitinha. Agora, quero avisar os irmãos, nós não vamos disponibilizar a próxima revista através ela impressa, ela vai ser somente online. Por quê? Porque eu não posso forçar que todos os irmãos do Brasil paguem pela revista impressa, quando a sede está tendo que ajudar praticamente quase todas as nossas igrejas. Então, eu não posso fazer a próxima revista, ela impressa, porque ela é um custo alto para a gente, e eu não posso, infelizmente, pedir e distribuir, pedir que os irmãos paguem, se muitos dos nossos irmãos já estão sendo ajudados pela igreja sede. E aqui vai uma palavra de muita alegria e muita felicidade. Obrigado, meu amado irmão, porque você, como eu, e como a nossa pastora presidente, você que é dizimista, o Senhor, por causa da tua vida, sustentou muitas igrejas. Então, igrejas que não tinham necessidade de pedir auxílio aqui à sede, tiveram que pedir. Por quê? Porque muitos irmãos ficaram desempregados. E aí a gente literalmente ajudou bastante. Mas, graças a Deus, por exemplo, no Goiás parece que semana que vem talvez os cultos voltem, talvez os irmãos voltem a se reunir. Já está voltando aí no Piauí, no Ceará, no Maranhão, aqui no DF, já está voltando e tudo se regulariza. Mas a próxima revista eu não tenho como disponibilizá-la escrita, tá? Porque eu não posso cobrar dos irmãos que os irmãos paguem. E, obviamente, ela será online. Mas não se preocupe, vai tudo funcionar. No início da semana eu mando a lição, os irmãos leem a lição online e tudo vai funcionar, não se preocupe. Tá bom? Então, muito obrigado você, meu irmão dizimista. A gente
tem o coração na obra do Senhor, e que coisa fantástica a nossa querida igreja. Amados irmãos, eu tenho uma coisa linda para te passar. Abra por gentileza em João capítulo 14. Estamos terminando, não se preocupe. Hoje nós começamos um pouquinho em razão de quê? Em razão da internet ter caído aqui no Gama, mas graças a Deus nós oramos e ela voltou rapidamente. Vamos juntos aqui comigo, por gentileza? Olha o que diz João capítulo 14. Capítulo 14. Jesus tinha que voltar para os céus. E Jesus diz assim no versículo 16: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, está em nós toda a energia ativa, todo o poder ativo que criou tudo. E tu tá com medo de coronavírus? É sério? Tá dentro de você quem criou todas as coisas. Você tá com medo de quê? Tem até uma profecia engraçada que andaram dizendo. Alguns profetas estão dizendo que simplesmente nós vamos ficar 3 dias no escuro e que demônios estarão por fora para pegar todo mundo. E o que eu acho interessante é que ainda mandaram comprar vela e da cor branca. Deixa eu te explicar uma coisinha, meu irmão. E não pode ter aromatizante, né? A vela ainda tem que ser específica. Deixa eu te explicar uma coisinha, meu irmão. Você que recebeu este áudio, escute uma coisa. Crente do Brasil para Cristo não se assusta com nada. Porque se a gente for ficar 3 dias realmente no escuro, rapaz, isso é um nada. O Jesus que eu sirvo há mais de 2000 anos atrás disse que eu não ia ficar 3 dias no escuro. Ele disse que eu ia perder a cabeça. Ele disse que eu ia ser torturado por amor dele. 3 dias no escuro, descansando. Isso é o céu, meu amigo. Isso é férias. Isso é férias. Agora deixa eu te explicar. Crente do Brasil para Cristo não se assusta com nada, não. A gente não se assusta com o demônio que está lá fora. Ai, meu Deus. Ai, tem demônio lá fora. Meu irmão, por Cristo, presta atenção. Tem demônio aonde você está aí agora. É que o anjo do Senhor está do teu lado te protegendo. Acorda. Acorda! Essa mesma profecia, há 3 anos atrás, um pastor me perguntou sobre ela. 3 anos atrás. Eu disse, pastor, tenha calma, não vai acontecer, não vai acontecer. Há 2 anos atrás, uma pastora me perguntou, porque essa profecia se repete a cada ano, né? E agora na pandemia... E aí tá uma beleza. Na pandemia tá uma beleza, né? Aí essa pastora, não vou dizer o nome dela, mas é alguém que amamos muito. A pastora me perguntou e conversou comigo e eu disse assim, gente, pelo amor de Deus, a gente é Brasil para Cristo. Se tiver que ficar 3 dias em casa, na escuridão, que beleza, nós vamos descansar, vai ser uma delícia. Porque o que eu estou esperando não é 3 dias de escuridão, não, meu irmão. Eu estou esperando é martírio. O que o crente espera é perder a cabeça. É o que Jesus prometeu. E Jesus ainda disse, não é para ficar com medo de quem vai matar o teu físico, não. Tenha medo de quem te pode mandar para o inferno. Acorda, meu irmão. E aí, eu conversando com essa pastora, não se cumpriu em 2017... Não se cumpriu em 2018, não se cumpriu em 2019, e olha, eu acho que não vai se cumprir em 2020. Eu acho que não vai. E o que eu fiquei chateado com essa tal profecia é que é logo na semana do Dia das Mães. Ah, não, o cara marcou a data. Na sexta-feira que antecede o Dia das Mães, no sábado e no domingo vai estar tudo escuro. Na semana do Dia das Mães, gente, a chance que a gente tem de pelo menos ficar com a mãe um dia nessa pandemia inteira, o indivíduo ainda me diz que é na semana do Dia das Mães. Ah, pelo amor de Deus. E outra coisa, presta atenção, presta atenção.
já tem variantes. Já disseram que o demônio, que a gente não pode sair de casa, que vai estar na rua, é o mesmo demônio que pegou as mulheres lá em Gênesis 6 e criou os gigantes da terra. Gente, pelo amor de Deus, a gente aprendeu com o papai e aprendeu Bíblia. Anjo não tem relações sexuais com seres humanos. Você se lembra aquela vez em que os saduceus, brincando sobre ressurreição, chegaram para conversar com Jesus e disseram, olha, fulana de tal estava casado com ciclano de tal, aí ele morre, aí ela casa com o irmão, aí ele morre, aí casa com o irmão, aí ele morre, aí casa com o irmão e ele morre. Aí com quem ela vai ficar no céu? Aí Jesus diz, vocês erram por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Não tem relação sexual no céu, seremos como anjos. Então que história é essa de que o anjo que está lá fora é o anjo que vai pegar e vai estuprar? Meu Deus do céu. E o pior nem isso. O pior é o tipo de vela. Ainda tem o problema da vela. Porque eles já estão brigando entre eles. Tem alguns que dizem que é vela branca, outros dizem é mentira, ele foi dominado pelo diabo, é vela rosa. É vela rosa. E ainda estão brigando se a vela tem que ter... Como é que é, Geuel? Defumador? Como é que é? Se a vela tem que ter aromatizante ou se ela não pode ter aromatizante. Deus de misericórdia, meus irmãos. Deus de misericórdia. Olha, irmãos, eu não estou crendo nem descrendo. Eu não estou crendo nem descrendo. Sim, podemos ficar 3 dias no escuro como sinal de que Deus está chateado. Mas eu te garanto, isso para crente do Brasil para Cristo é um nada. Isso para crente do Brasil para Cristo é porcaria. A gente não se assusta com porcaria que chega lá fora. A gente lê a Bíblia e a gente já está preparado para tudo. A gente está preparado para tudo. A gente está preparado para martírio. A gente está preparado para perder tudo e sair correndo, pregando o evangelho, tipo os cristãos no primeiro século. Jesus já disse tudo que a gente ia passar, gente. E sabe por que nada preocupa a gente? Porque dentro da gente, Jesus diz que está o Espírito Santo. Jesus disse que está o Espírito Santo. Todo esse poder que é capaz de pegar a palavra de Deus e transformar em vida está dentro de você. Olha que lindo, olha que lindo. Pegue por gentileza João 16. João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 12 a 15. Pegue por gentileza. João 16, 12 a 15. Olha o que diz. Jesus diz, tenho ainda muito a vos dizer, mas vocês não aguentam agora. Versículo 13, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha o 15, que lindo. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que disse que há de vos receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Você está com você, com o Espírito da verdade. Você não pode ser guiado por terrorista. Ai, pastor, mas e se realmente tudo ficar ótimo? A gente tem 3 dias para deitar e dormir. Se não vai funcionar nada, então a gente descansa. Acorda, rapaz. O que está esperando a gente é pior. Vá ler Mateus capítulo 24. O que espera a gente é pior. Me poupe. Por Cristo, me poupe. Eu quero que você entenda algo que é fundamental. Coloca algo dentro do seu coração. Eu quero que você entenda que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus Elohim, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Elohim é Deus Pai. Elohim é Deus Filho. Elohim é Deus Espírito Santo.
Coloque isso no coração. Coloque isso no coração. E, por favor, não saiam dizendo que o pastor Gedeonzinho não crê em nada. Não, eu nem creio e nem deixo de crer. Eu escuto tanta coisa, irmãos. É tanta coisa. Para os irmãos terem ideia, me mandaram esta semana, Everson, meu filho, me mandaram essa semana 2 profecias. Uma profecia ia acontecer ontem. Uma profecia dizia, como é que é? Que o Congresso Nacional ia ser explodido na quinta-feira passada. Gente, eu vou divulgar uma porcaria dessa? Congresso Nacional não foi explodido quinta-feira passada. Não foi explodido quinta-feira passada. E a profecia mais malandra que me mandaram é que era para a gente preparar todos os nossos velhos. Por quê? Porque o Senhor ia recolher no mês de março todos os nossos anciãos. E graças a Deus, minha mãe está com a gente aqui, os velhinhos da igreja tudo vivo, todo mundo feliz, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, não acredite em tudo que chegue. Não acredite em tudo que chegue. Esse momento, a gente sabe que o momento dessa pandemia e dessa doença, a gente sabe que foi um momento que Deus separou, tá-se a pensar no que é verdadeiro e no que é real, que é a palavra dele, Amém? E com isso terminamos. Ele resolveu criar, tá certo? E, amados irmãos, ninguém se preocupe com absolutamente nada, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não só criou todas as coisas, mas cuida de todas as coisas, tá? E, por gentileza, vamos agora orar, agradecendo a Deus por todo esse momento que estivemos juntos, por todo esse momento que o Senhor nos concedeu. Amém? Bem, vamos juntos e eu quero, em primeiro lugar, colocar na presença do Senhor a sua vida. Eu quero orar por você agora, te abençoando, colocando tua casa nas mãos de Deus, e o Senhor terá misericórdia de você. Senhor Jesus, aqui está o teu povo que esta manhã se lembrou absolutamente que tu, ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tu criastes os céus e a terra. E que bom que quem criou o céu e a terra foras tu, ó Deus Pai, que é Pai perfeito, Pai amoroso, Pai que cuida de todos nós, Pai que nos ama, Pai que nos protege. Obrigado porque quem criou todas as coisas foras tu, Deus, ó Filho, Deus Filho, que nos redimistes e que nos acompanha e que está conosco, que diz que não nos deixaria e que fez tudo por amor a nós, e todo sacrifício, o que tu nos negaria, ó Deus Filho. E obrigado porque tu, ó Deus Espírito Santo, vive em nós. Este Deus que pegou cada palavra e transformou cada palavra de Deus Filho em realidade. Nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome, nós exaltamos o teu nome, nós glorificamos o teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. Traz agora para o meu irmão paz, calma. Ó Senhor, nós aprendemos que tu continuas cuidando de tudo aquilo que tu criastes. Somos tão especiais para ti, não merecedores, mas o teu amor nos constrange que tu colocastes dentro de nós o teu doce Espírito. Portanto, guia-nos até o dia glorioso da tua vinda. Amém e amém. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária,
congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.